E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e este é o canal Estudando Matemática. Gostaria de pedir que vocês curtissem a minha página no Facebook, que é a página Estudando Matemática, Studying Math, que é a página de onde eu tiro os desafios e problemas que resolvo aqui no canal. Hoje eu vou resolver um problema de geometria que foi uma questão da OBMAP de 2005, do nível 3, ou seja, para o ensino médio, da primeira fase. Mas antes de começar a resolução, eu gostaria de pedir que vocês deixassem o seu like para que nós possamos gerar mais engajamento no nosso canal e mais pessoas consigam assistir os nossos vídeos. Então, vamos à questão. Bom, vamos ao enunciado do problema. No enunciado nós temos: a figura mostra um polígono ABCDEF, no qual dois lados consecutivos quaisquer são perpendiculares. O ponto G, que é esse ponto que está exatamente aqui, está sobre o lado CD. Então, ele está sobre o lado CD, aqui, ó, está exatamente sobre esse lado. E sobre a reta que passa por AI. Então, nós temos o ponto A aqui, o ponto E. Existe uma reta que passa por esses dois pontos e o ponto G está sobre essa reta. Os comprimentos de alguns lados estão indicados em centímetros. Então, nós temos aqui algumas medidas: 3, 4, 8, 6. E vem uma pergunta: qual é o perímetro do polígono ABCG? Então, o que foi perguntado foi o perímetro desse polígono ABCG. Bom, vemos que esse polígono é um quadrilátero, né? Ele possui 4 lados. Para eu determinar esse perímetro, eu preciso das medidas dos 4 lados. Então, vamos analisar quais medidas nós temos. Temos aqui esse lado AB, que mede 8, o lado BC, que mede 6. Aí falta determinarmos a medida do lado CG, que é esse lado que está exatamente aqui, e também a medida do lado que vem de A e vai até o ponto G, esse lado aqui, ó. Nós não sabemos a medida. Então, vamos ver o que nós temos e como nós podemos chegar a essas medidas. Observando essa figura, nós temos que aqui esse lado mede 8. E como dois lados consecutivos são perpendiculares, então esse lado é perpendicular a esse, que é perpendicular a esse. Logo, o lado AB é paralelo ao lado DC. Então, se o total aqui do A até o B é 8, então se a gente considerar uma extensão aqui desse F, eu vou continuar ele aqui, é como se eu fosse fechar um retângulo, né? Vamos fechar um retângulo aqui, para ficar mais fácil a visualização. Então, desse ponto que eu vou chamar de M até o ponto C, eu também tenho uma medida igual a 8. Então, se tudo isso aqui é 8 e só esse pedaço é 3, né, do M até o D, então do D até o C, a medida que eu tenho será quanto? Pensem comigo, ó, se o total é 8 e aqui é 3, então a medida que será a diferença, né? 5. Porque 5 mais 3, nós temos que 5 mais 3 é igual a 8. Tendo isso em conta, agora nós podemos pensar que outros elementos da figura vão nos ajudar a resolver isso. Aqui eu tenho um triângulo, que é o triângulo AFE. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Por que ele é retângulo? Aqui nós vemos que ele tem um ângulo reto, né? Então, nós temos que medidas em um triângulo retângulo? Nós temos esse cateto, que mede 3, esse outro cateto, que mede 4. Então, nós conseguimos descobrir a medida da hipotenusa AE com base nos catetos por meio do Teorema de Pitágoras. Bom, sabemos que o Teorema de Pitágoras é dado por a medida de um cateto ao quadrado mais a medida do segundo cateto ao quadrado, que vai ser igual à medida da hipotenusa ao quadrado. Eu vou chamar a hipotenusa de L aqui. Então, eu tenho aqui 16 mais 9 é igual... Opa, aqui é L ao quadrado. A L ao quadrado. Então, 16 mais 9 eu tenho 25. É igual a L ao quadrado. Bom, que número ao quadrado resulta em 25? Esse número é 5 ou menos 5, mas como estamos tratando de medidas, descobrimos que essa medida de A até E é igual a 5. Bom, vamos voltar e pensar no nosso objetivo. O objetivo é determinar o perímetro do polígono ABCG. Nós descobrimos a medida de AE. Então, o que falta ainda, né? Nós já temos AB, BC, AE, falta EG e GC. Mas o que eu preciso para descobrir essas duas medidas que estão faltando, que são GE e GC? Esse outro triângulo menor vai me ajudar. Por quê? Bom, se eu descobrir a medida desse cateto aqui, DG, e desse cateto DG,
eu já consigo pensar em uma possibilidade de encontrar essa hipotenusa, né? Se eu tiver essa medida desse outro cateto também. Mas vamos pensar juntos aqui. De C até B, eu tenho 6. De F até A, eu tenho 4. De A até M, eu vou ter quanto? A mesma medida de C até B. Então, o total aqui, de M até o A aqui embaixo, também é 6. Bom, se o total é 6 e só do F até o A é 4, então aqui é a diferença, aqui é 2. Então 2 mais 4, temos 6. Bom, se aqui é 2 de M até F, então aqui também é 2. Sabemos que DE, que é o lado de desse triângulo menor, né, é um lado desse triângulo menor, ele mede 2. Bom, agora, com base nessa medida, o que eu posso fazer para descobrir essa medida da hipotenusa aqui? Vamos pensar. Esse triângulo, que é o triângulo EDG, ele é semelhante ao triângulo AFE. Mas por que ele é semelhante? Bom, vamos analisar. Aqui nós temos esse lado MC. Nós temos também esse lado aqui, ó, FE, que se nós estendermos, nós temos uma reta aqui, ou seja, teríamos duas retas paralelas. E nós temos esse segmento, que é o AG, ou a reta AG, que está interceptando essas paralelas. Então nós temos aqui uma transversal, uma reta transversal interceptando duas paralelas. Isso nos permite tirar algumas conclusões. Uma delas seria que esse ângulo aqui, ele é congruente a esse ângulo, porque eles são ângulos correspondentes. Então, sabendo disso, se esse ângulo é congruente a esse e esse ângulo reto é congruente a esse, e estamos comparando dois triângulos, a gente pode dizer que o triângulo, vou escrever DEG, e o triângulo, qual que é o outro? AFE, posso dizer que eles são semelhantes. Por quê? Porque eles têm dois ângulos que são congruentes. Tendo dois ângulos congruentes, eu já consigo concluir, por um dos casos de semelhança, que os dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, existe uma razão de semelhança entre eles. E nós podemos comparar essa razão, né? Ó, aqui, entre esse ângulo reto e esse segundo ângulo aqui, vou indicar ele aqui com dois risquinhos, eu tenho a medida de 2. E aqui, entre esse ângulo reto e esse outro ângulo aqui, eu tenho a medida de 4. Então, eu posso determinar a razão entre esses dois lados, porque o 4 ele é o dobro do 2. Então, a razão seria, se eu considerar do menor para o maior, seria o dobro, e do maior para o menor seria a metade. Isso deixa mais fácil a nossa situação, porque, bom, se aqui é 2 e aqui é 4, agora nós temos aqui essa outra medida que é FE, que é 3, vai possibilitar que a gente determine a medida de DG. Bom, se a razão do maior para o menor é a metade, então se aqui é 3, aqui nós temos que ver se é a metade de 3, que é 1,5. Além disso, nós também temos essa hipotenusa aqui, ó. Com essa hipotenusa, nós conseguimos determinar essa medida desse lado, utilizando semelhança também, porque a razão do maior para o menor não é metade. Então, se aqui é 5, AE é igual a 5, então EG será a metade, que é 2,5. Uma outra maneira de fazer isso seria utilizar o teorema de Pitágoras aqui, nesse triângulo menor, e nós chegaremos em 2,5 aqui também. Desse modo, nós já conseguimos obter quase todas as medidas para calcular o objetivo do exercício. Falta apenas uma, que é GC. Bom, vamos analisar. Se DC é igual a 5 e DG é 1,5, então GC vai ser a diferença, que é 3,5. Desse modo, agora nós conseguimos calcular o perímetro do polígono, né? Que a gente quer, que é o ABCG. Isso mesmo, né? Então, o que eu preciso para determinar esse perímetro? A medida de AB, que é igual a 8, mais a medida de BC, que é igual a 6, mais a medida de CG, que é igual a 3,5, mais a medida de G até A. Bom, sabemos que G até E é 2,5, E até A é 5, então de G até A temos que é 5 mais 2,5, que é 7,5. Então
Então, 8 mais 6, 14. 3,5 mais 7 é igual a 11. E 14 mais 11 é igual a 25 centímetros, que é a unidade de medida que nós temos nesse exercício. Então, a resposta correta é a letra D. E o perímetro desse polígono é igual a 25 centímetros. Gostaria de agradecer a sua atenção, pedir que vocês se inscrevam no meu canal e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!